E agora Hebreus 9:15. Now Hebrews 9:15. E por isso And that is why é mediador de um novo testamento, he is the mediator of a new covenant, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões that those who are called may receive the promised que havia debaixo do primeiro testamento, eternal inheritance that was under the first testament. os chamados recebam a promessa da herança eterna. Called may receive the promised eternal inheritance. Você pode dizer comigo, remissão dos pecados, And he says, me redeeming of sins, remissão das transgressões. redeeming of transgressions. E talvez você fale, mas o que é isso? Maybe you say, what is this? Remir Redeem significa means adquirir to acquire de novo, again, tirar do cativeiro, take from captivity, tirar do poder alheio. to take from the power of the other. Remir significa To redeem means indenizar, to give a punishment, compensar, compensate, reparar, to repair, ressarcir. to receive back. Vamos testar teu vocabulário hoje. That's our vocab today. Remir significa To redeem means fazer esquecer, to make forgotten, expiar, to spy, pagar. to pay. Remir To significa redeem means libertar. to set free. Exemplo, Example, uma propriedade a property de um ônus, of an owner, de uma hipoteca. of a mortgage. Remir To redeem significa livrar, means to set free, libertar, to let out, to resgatar. rescue. Remir To redeem significa means reabilitar-se. make capable again. Remir significa Redeem means livrar-se de uma situação arriscada. get set free from a dangerous situation. E o que significa remissão? What does redeeming mean? É o ato ou efeito de remir. It's the act or the effect of redeem, Compensação, the compensation, misericórdia, mercy, perdão total. total forgiveness. O que queremos ministrar What do we want to minister nessa manhã? in this morning? Abre a tua Bíblia comigo em 1 João, Open your Bible with me in 1 John capítulo 1, chapter 1. versículo 1 também. Verse 1 as well. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Peter, apostle of Jesus Christ, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, to those who are called to the point of Galatia and Protestant and Antipolis, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, who are chosen before the seeing of God the Father, em santificação do Espírito, sanctifying of the Spirit, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. the obedience and the putting of the blood of Jesus Christ. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Grace and peace be multiplied. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso e fala, graça e paz seja multiplicada nessa manhã. Look to the person next to you, give her a smile and say, grace and peace be multiplied. Mas quando eu vejo uma saudação como essa, When I see a greeting like this, eu fico elétrico. I am moved. O apóstolo Pedro, Apostle Peter, ele está se dirigindo a being igrejas, directed to churches, a igrejas que estavam em guerra, churches who are in war, a igrejas que estavam crescendo, churches who are growing, e ele fala para essas pessoas, tells these people, segundo o conhecimento anterior de Deus, second the knowing of a God, sua presciência, his pre-science, pela santificação da presença do Espírito entre vocês, sanctifying the presence of Spirit between vocês são you. eleitos, You are chosen. vocês são You eleitos, are chosen. vocês foram escolhidos por Deus. Chosen by God. Deus tem algo tremendo para God has vocês. something tremendous for you. Irmãos, e essa visão de Pedro é a visão que eu tenho aqui nessa Brothers, manhã. this vision of Peter is the vision I have here Talvez before. você esteja em guerra ou vitória, Maybe you're in war or winning something. talvez em aflição ou muito louvor, Maybe in affliction or of a lot of mas praise. segundo a santificação do Espírito nessa casa, Second, the sanctifying of the Spirit porque in o this house. acusador já foi Because the vencido, accuser was defeated. segundo a presciência de Second, Deus. the pre-science of Há God. pessoas lindas que Deus quer fortalecer e capacitar nessa Beautiful manhã. people that God wants to strengthen and make capable in this Há world. pessoas que Deus quer falar para você, para de olhar para There are trás. people God wants to tell you, stop Eu looking sou o back. remidor dos seus I pecados. am the redeemer of your sins. Eu paguei o preço. I paid the price. Eu quebrei as portas de bronze. I broke the doors of steel.
É fantástico para mim a palavra de Deus. It is fantastic to me, the word of Poderosa. God. Powerful. Olha o que ele diz agora. Look what he says now. Verso 3. Verse 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Blessed the Father and God of our Lord Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é meu pai também. Look to the person next to you and say, it's also my Father. Quantos aqui Deus é teu pai? How many here, God is your Father? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e meu pai. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus and my Father. Que segundo a sua muita, The second, his muita misericórdia, much mercy, nos regenerou he regenerated us para uma viva esperança, for a living hope. mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os Through mortos. the resurrection of Jesus Christ in the dead. Eu sei que a economia não está muito boa. I know that the economy isn't really well. Eu sei que muitas empresas estão dispensando I know funcionários. that many business places are giving their employees out. Eu sei que as contas I know aumentaram. that the bills went up. Gasolina, luz, Gas and light, comida. the food. Mas eu e você But me and you, podemos sair do cativeiro we can get out of captivity para uma viva esperança. through a living hope. Para uma viva esperança. Through a living hope. Eu e você Me and you não podemos deixar can't allow que as vozes desse the mundo, voices of this world, não podemos deixar can't allow que os nossos próprios their erros own mistakes queiram ser maior can be greater do que a obra poderosa de Cristo na cruz do Calvário. than the powerful work of Christ in the Calvary. Quantos aqui já erraram? How many here already committed a mistake? Talvez até hoje, né? Maybe even today, right? Errou a roupa. They committed a mistake of coming with the wrong clothes. Eu conheço a história de um pastor. I know the story of a pastor. Não sei se você já leu um livro, A Quarta Dimensão. I don't know if you read a book, The Fourth Dimension. Ele era uns best-sellers há uns 10 anos It was atrás. one of the best sellers of 10 Esse years ago. pastor de uma das maiores igrejas do mundo, Pastor of one of the greatest churches of the world. ele tinha, não sei se está viva, uma sogra muito brava. I don't know if he's still alive. She's still alive. He had a mother-in-law that was really E a sogra bad. pegava no pé dele, And the mother-in-law would porque ele bother tinha him que orar de madrugada na igreja. because he had to pray in the mornings and at the night at church. E um dia ele acordou atrasado One day he woke up late. e saiu correndo para a igreja. He went out to church, E running. quando ele chegou na He igreja, got to church. ele estava de terno He had his suit e a calça do pijama. and his pants and pajamas. Ele esqueceu de trocar a He calça, forgot irmãos. to change his pants. Vê se está tudo bem aí. See if everything is okay there. Está tudo bem? Is everything okay? Tem pijama? You have your pajamas? Sabe? You know, Esse texto está dizendo these verses are saying que Deus tem muita misericórdia. that God has a lot of mercy. Será que alguém pode dar um glória a Deus? Can someone praise God? O que é misericórdia? What is the mercy? É a ação de Deus The action of God para que eu não receba aquilo que eu merecia receber. so that I don't receive what I should receive. Vocês confessaram que erraram, eu também. Confess that you committed a mistake and I Para did as todo well. erro há uma For consequência. all mistake there's a consequence. Para todo erro há um For all castigo. mistake there's something Mas to as deserve. muitas misericórdias do Senhor The many mercies dizem: of the não, não, Lord não, não, say, não. no, Castiga ele não. he doesn't deserve it. Pelo contrário, And the other way, a minha graça o abençoa. my grace will bless him. Mas não folga com isso, amém? But don't use this like Mas recebe till the coming of salvation that is ready para revelar-se no último tempo. to be revealed in the last time. Quantos estão entendendo essa leitura? How many of you are understanding this reading? Amém mesmo? Amen? Really? Eu queria que você fosse agora para 1 Pedro 2:9. I'd like you to go now to 1 Peter 2:9. Pedro 2:9, achou? 1 Peter 2:9, have you found it? Então lê o versículo 1 comigo. So read verse 1 with me. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, Therefore rid yourselves of all malice and all kind of deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Se é que já tendes a experiência Now that you have tasted de que o Senhor é bondoso. that the Lord is good. Para experimentar Cristo o Remidor, To experiment Christ the Redeemer,
Eu preciso estar aberto a algo. I need to be open to something. A uma experiência sobrenatural com a presença de The Deus. supernatural experience with the presence of God. Que traga a revelação de quem é meu It Deus. may bring the revelation of who is my God. Deus tem planos extraordinários para você. God has extraordinary Antes da plans for fundação you. do mundo, Ele desenhou você para algo Before extraordinário. the foundation of the world, He designed Só you que a for minha something mente, a extraordinary. tua mente, But my mind and o nosso your coração mind, our hearts, tem experiências. we have experience Desde o ventre, since the womb, desde que fomos concebidos no since we are ventre, conceived in the womb, a nossa infância, to our childhood, adolescência. our adolescence. Muitas vezes Many times passamos falta, we pass through lack, abandono, through abandoning, rejeição, rejection, abusos, abuses, às vezes many times frustrações, frustrations, um amor não a correspondido. love that wasn't corresponded. E tudo isso And all of this quer impedir que você saiba que Deus é to bondoso. keep you from knowing that God is good. E tudo isso And all of this quer que você wants pense you to think que se estiver vivendo tá bom. that if you're living, it's good. Mas eu vim aqui, But I came here, apesar dos meus even limites, though I have limits, apesar de ser uma pessoa tão pequena diante dele, although I'm someone so small, eu vim aqui como mensageiro de Deus gritar a essa igreja: I'm here as a messenger of God to o nosso shout Senhor to the church. Jesus é Our remidor. Lord Jesus Christ is a Ele redeemer. quer te tirar de todo o He cativeiro. wants to take you out of all captivity. Não é mais tempo It is not time anymore de ficar remoendo as dores do to passado keep those pains of the past. e por causa disso ser limitado. Because of that, be limited. É tempo de ser especial It is time to be special. e por isso abundar em boas That is why obras. abundant good works. Vai para o versículo 9. Go to verse 9. Você vai pegar esse dedo aqui, ó, You'll get this finger here. que talvez você já tenha apontado para acusar muita Maybe gente. you have pointed to accuse many people, Só que o acusador já foi embora. but the accuser went away already. Você dá uma limpadinha no You dedo clean this finger a little bit. e declara que a partir de agora ele é profético. Declare that from now it is honest. Aponta para essa pessoa e fala Point to this assim: person and você, say, you, por causa de Jesus, because of Jesus, por causa dele, because of him, você é raça you eleita, are chosen people. você é sacerdócio You real, are holy priesthood. você é nação You are santa, holy nation. você é povo de propriedade exclusiva do You are people Senhor. of the belonging of the Lord. Aleluia. Hallelujah. Vai comigo para 1 João, Go with me to 1 John, capítulo 1 também. chapter 1 as well. A Bíblia é linda, The Bible is beautiful. é poderosa. It's powerful. Se abra, Get open. use a fé que há em você. Use the faith that is in you. E eu tenho convicção, And I have conviction. você vai sair daqui muito abençoado. You'll come out of here blessed. Olha o que está escrito. Look what is written. O que era desde o princípio. Agora tem alguém apalpando, Now, Cis? is there someone touching this? E agora? What about now? Sabe o que esse texto está dizendo? Look what this verse is saying. Esse é teu direito This is your right para com Deus. with God. Você pode ver, You can see, ouvir hear, e apalpar. and you can touch. Para saber que Ele é bom. To know that He's good. Ele não está num trono bufando, He's not in a throne being mad at you, procurando o pecador para castigar. looking for a sinner to punish. Ele está na montanha esperando o filho He's in voltar. a mountain waiting for His son to come back. Deus God, quer te abençoar nessa manhã. He wants to bless you in this morning. E eu já vou entrar na ministração, Now we'll come back to the ministration. mas eu of it. precisei dar essas bases, tem mais uma I ainda. needed to give you these bases, and there's one more still. Olha o que diz, Look what it says. esse mesmo capítulo de João, Same verse, chapter of John, versículo 7. verse 7. Se porém andarmos na luz, But if we walk in the light, como Ele está na luz, as He is in the light, mantemos comunhão uns com os we have outros, fellowship with one another. e o sangue de seu filho, e o sangue de Jesus, seu The blood filho, of Jesus, His Son, nos purifica de todo o pecado. purifies us from all sin. Se dissermos que não temos pecado nenhum, If we claim to be without sin, a nós mesmos nos we enganamos, deceive ourselves. e a verdade não está em nós. And the truth is not in us. Se confessarmos os nossos If we pecados, confess our sins, Ele é fiel e justo He is faithful and just, para nos perdoar and will forgive os us pecados our sins, e nos purificar purify us de toda injustiça. from all unrighteousness. O que essa palavra What is this word quer te ensinar? I want to teach you? Queridos, Dear ones,
Eu e você me and you, we podemos can ser transformados be transformed pela presença de Deus na nossa vida, by the presence of God in our lives, pela manifestação da glória. by the manifestation of the glory. Eu vou tentar trazer um I'm exemplo going to try to bring an example, e vamos entrar num texto para que esse exemplo seja fortalecido. and we're going to come into a verse so that this example can be strengthened. Um dia, One day, o povo de Deus, the people of God, Israel, Israel, os judeus, the Jewish people, foram ao Egito. they went to Egypt. Por que foram ao Egito? Why did they go to Egypt? Porque haveria fome na terra. There was going to be hunger on earth. Havia fome na terra. There was hunger on E eles foram levados para buscar sustento ali. They're taken to seek some Vocês sustenance. conhecem a história? Deus enviou José, José recebeu eles lá. God sent Joseph, and Joseph received them there. Eu esqueci o nome da terra que eles ficaram. Forgot the name of the land they were. Gósen. Gozan. Eles conseguiram a melhor terra do Egito para estar. Got the best land of Egypt to be. O Egito tipifica esse mundo. Egypt typifies this world. Eu e você estamos no mundo Me hoje. and you, we're on the world today. Só que o que aconteceu com But eles? what happened with them? Eles se tornaram escravos do They mundo. became slaves of the world. E você conhece a história. And you know the story. Deus ouviu o clamor God listened to their crying e out, levantou um libertador raised up a freer chamado Moisés. called Moses. Moisés guerreou com Faraó Moses had some warfare with e com Pharaoh, braço and forte with a strong arm, Israel saiu do Egito. Israel came out of Egypt. Sim ou não? Yes or no? Agora eu te faço uma pergunta. Now I ask you something. E o Egito saiu de Israel? Did Egypt leave Israel? Israel saiu do Egito. Israel left Egypt. Irmãos, eu vou sentar aqui um pouco. Brothers, Vem I'm cá, gonna Silas. sit here for a while. Imagina que a gente está lá na tua casa na mesa, tá? Imagine that we're in a house at the table. Conversando. We're talking. Esquece que tem um pastor pregando. Forget that there's a pastor preaching. O que é mais fácil? What is easier? Receber o perdão de To pecados receive the forgiving of sins que Ele tem para mim e para that você. He has for me and you. Receber a purificação dos pecados, Receive the purification of sin. purificação da injustiça Purification of injustice que Ele tem para mim e para você. He has for me and you. Ou, Or pela fé, by faith, vivendo esse perdão e purificação, living this forgiveness and purification, entrar numa nova dimensão de come vida. into a new dimension of life. É muito mais It is fácil a lot easier estar sentados, to be sitting down, purificados e purified perdoados and forgiven, e continuar continue vivendo uma vidinha. to live a little life. Há muitas pessoas. There are many people. O Senhor já te perdoou. The Lord already forgive you. O Senhor já te The purificou. Lord purified Dá you. um glória a Deus. Praise God. Mas é pouco para Ele. It is little for Him. Ele quer te remir. He wants to redeem you. Eu desejo I desire que nessa manhã that in this morning, a presença dele está aqui. His presence is here. O Espírito está nos The santificando. Spirit is sanctifying us. E eu desejo que nessa And I manhã desire that in this morning, possa vir ao teu it espírito may come to your spirit, um desejo a desire de sair de todo o cativeiro. come out of all captivity. Somos perdoados. We're forgiven. Somos We're libertos. set free. Sim. Yes. Mas às vezes Sometimes é como se nós ainda estivéssemos we're presos. so caught into something. Queremos acessar a To família access the family, para um relacionamento for a melhor. better relationship. E apesar do perdão, da And purificação, even though we're forgiven não há and purified, acesso. there's no access. Queremos acessar We want to access prosperidade, prosperity. queremos acessar We want to conquista. access the conquering. E apesar do perdão e da Even though the purificação, forgiving and the não há purification, acesso. there's no access. Queremos acessar um We want to ministério, access a ministry ser usados por Deus. being used by God. E apesar do perdão, da Even though purificação, the forgiving, the ainda purification, parece que não vai. it's looking Eu to tenho uma go. boa notícia. I have a good Cristo é o nosso remidor. news. Christ is our Redeemer. Cristo é o nosso remidor. Christ is our Redeemer. Vamos lá. Let's go. Vamos ler a Bíblia. Let's read the Bible. Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Open your Bible in the book of Ruth. Vou abrir a minha aqui também. I'm going to open mine here as well. Ruth capítulo 1. Ruth chapter 1.
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Vou fazer em português a leitura? Você pode avisar? We're going to read only in Portuguese. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e era o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Primeira parte desse texto. First part of this verse. Para de se mover por necessidade. Stop moving for your needs. Havia uma necessidade na terra There was a need on earth. e eles saíram da casa do pão, They left the house of the bread. que é o nome da cidade, It is the name Belém. of the city. Belém significa casa do pão. Bethlehem means the house of the. Eles saíram da casa do pão They left the house of the para bread buscar to seek em Moabe in Moab pão bread. e encontraram morte. They found death. Todas as vezes Every time que você tenta sair dos you limites try to come out of the limits, na força do seu braço, the strength of your arm. todas as vezes, Every time. minha família não está dando Oh, certo. my family is not going Então right. vou dar um jeito em mim I'm mesmo. gonna do something with myself. Espera, irmão. Wait, brother. Espera confiadamente no Senhor. Wait and trust the Lord. E Ele vai ouvir o teu clamor. You'll listen to your crying out. Muitas vezes, Many times a gente busca respostas para aquilo que precisamos, rompimento, we look for answers where we need some breakthrough nos homens, in men, nas coisas do mundo. the things of the world. Eu quero dizer para você, I'd like to tell you, toda boa dádiva, every good deed, todo dom every perfeito perfect gift procede do Senhor, comes from the Lord, do Pai das the luzes. Father of lights. Voltando, Coming back, não podemos nos mover por we necessidade. cannot move ourselves by the need. Todas as vezes que você se move por necessidade, Every time you move yourself by você need, gera morte. you generate death. E isso que essa família experimentou. This is what this family experienced. Agora tinham 3 viúvas. Now there are three Viúvas. viewers. Como é viúva, gente? Quem Who is sabe? like widows, 3 widows. Thank you. Resolvi seu problema. Eu não lembrei também. Agora eu lembrei depois que eles I falaram. remembered after this. Mas voltando. But coming back, Naquela época, in that time, ser viúva não era fácil. being a widow wasn't easy. Ser viúva Being a widow era estar numa circunstância muito was difícil. being a really hard circumstance. Mas veja como a graça de Deus trabalha. See how the grace of God, Ao receber a notícia, as you receive that news, ao ver que estavam só, sem marido, when seeing they were without a husband, ela recebe uma notícia. they receive a news. Volta para casa. Come back to the house. Tem pão lá de novo. There's bread there again. Volta para casa. Come back to the house. E ela volta. And she comes back. E aqui eu vou contar a história de novo. Here I'm going to talk about the story again. E eu sei que Deus vai nos abençoar. I know God is going to bless us. Versículo 7. Verse 7. Vou continuar em português. We're going to continue in Portuguese. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tem esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis de tornares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Você está aí?
Você reparou que tem mais coisas no texto do que só os relatos? Did you see that there are more things in the verse than just the writing down? Nesse versículo fica claro. In this verse it is clear. Ela voltou para os deuses. She came back to the gods. Você está aí? Are you there? O diabo não quer Satan doesn't want que você viva a plenitude que é em you Cristo. to live the fullness that is in Christ. Tem alguém aqui? Is there someone here? Aí diz o texto. And the verse says, A tua cunhada, estou no versículo 15, a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, e isso aqui tem muitos convites de casamento. Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vou continuar a leitura. Espero que você goste de leitura bíblica. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela dizia, olha que coisa, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que esse texto está mostrando? what is this verse showing? Que quando uma pessoa, por causa da necessidade, When a person, because of their need, busca a solução para a sua they vida, seek solution for their life, ela se separa de they're Deus separate from God. e ela esquece quem é Deus. And they forget who God is. A mulher esqueceu The woman forgot que quem quis sair that who wanted to leave de Betlehem foi ela. from Bethlehem was her. Quem tomou a decisão foi ela e o marido. Took the decision was her and her E que husband. Deus não estava pesando a mão em coisa nenhuma. And God was not putting his hand Eram os in próprios anything. pecados e as decisões pessoais que fizeram aquele jugo. Her own decisions, her own sins that make E aquela God- mulher ficou tão amargurada, That woman she was so sad. porque o nome Noemi significa Because the graça. name Naomi means grace. O nome Noemi significa The graça. name Naomi means grace. E agora ela diz, não quero mais ser chamada de graça. She says, I don't want to be Favor called grace imerecível. anymore. Eu quero chamar de Mara. I want to be called Mary. Eu sou uma mulher amargurada. I am a bitter Porque woman. a culpa é de Deus que pesou a mão em mim. Because I blame it on the Father God who placed his hand on me. Irmãos, triste história. Brothers, this is sad. Não é fácil. It's not easy Passaram fome. to be hungry. Agora veja o texto. Now see the verse. Apesar de ser um tempo de fome, Though being a time of hunger, eles tinham muito dinheiro. they had a lot of money. Eles tinham condição de vida. They had the Ela condition declara, of- parti they ditosa they left out e from voltei Tosa, pobre. and came out poor. Parti em abundância I was abundant, e voltei vazia. came out empty. Onde quero chegar? Where do I want to get to? Até aqui, Until here, o peso do pecado the weight of sin trouxe morte e destruição. brought death and destruction. Até aqui, Until here, o peso do pecado the weight of sin trouxe dor e aflição. brought pain and affliction. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não se engane. Look to the person next to you and say, O don't pecado deceive tem yourself. consequência. Sin has consequences. Não dá lugar ao diabo. Do not give place to Satan. Ele mata, rouba e destrói. He kills, steals, and destroys. Muitas pessoas tomam as decisões. Many people take decisions. Vou dar um exemplo. I'm going to give an example. A pessoa resolve deitar com uma pessoa que não é marido dela, dormir. The person they want to sleep with a person who's not their husband. Aí engravida. And then she gets pregnant. Não era o marido, engravidou. Not the husband, she gets pregnant. Aí o cara rejeita. And then the guy rejects her. Aí ela vem e fala aqui na Comes and igreja, says at church, Deus me abandonou. God abandoned me. Você foi para a cama. You went to bed. Você ficou com a pessoa. You had that person. Que culpa tem Deus? Why are you blaming God? Vou dar um exemplo. I'm going to give an Você example. está sem dinheiro. You have no money. E você convida 30 pessoas aqui You invite 30 people here para ir na churrascaria to go to the meat place e passa o cartão. and you pass your credit card. Aí chega a fatura. And then your bill comes. Ai, Deus me abandonou. Oh, God abandoned me. Não, irmão, ninguém mandou você pagar para 30 pessoas na No one churrascaria. told you to pay for 30 people in that meat place. Irmão, vocês estão aí. Are you here?
Eu preciso fazer você enxergar algo. I have to make you see As something. decisões que você toma, There are decisions that you take elas geram consequências that imediatas. generate consequences that are immediate. Você resolveu, ao invés de usar a palavra gritar, You wanted to, instead of using the word consequência. shout, there's a consequence. Você resolveu, ao invés de usar a palavra, dar um murro na You mulher, decided to, instead of using the word you punch your consequência. wife, there's a consequence. Decidiu encher a cara, You decided to drink a lot, consequência. there's a consequence. Ah, decidiu cheirar You cocaína, decided to consequência. use pot. Decidiu não trabalhar direito. You decided not to work. Afinal, meu patrão não me paga. Well, my boss doesn't pay Né? me. Ele finge que paga, eu finjo que trabalho. Pretends he pays me, I pretend I work. Só que você aceitou But you accept o salário. the wage. Aí você começa a relaxar. Then you start to Ah, não tô nem aí. oh, I don't care. Aí é mandado embora. And then you're sent away. Deus, porque o Senhor me abandonou? God, why did you Huh? abandon me? What? Hã? Huh? Irmão, tem alguém aqui. Is someone here? Eu sei que vocês estavam gostando mais antes, mas eu I knew preciso you liked falar. but I need to say this. O pecado tem consequência. Sin has consequence. Quando a Bíblia diz, When the Bible says, não deis lugar ao diabo. do not give space to Satan. A Bíblia está dizendo, The Bible is saying, deixa o Espírito te guiar. let the Spirit guide you. Não vai inventar história. Do not make up stories. Há um caminho. There is a way. Esse caminho é revelado na The palavra. way is revealed Esse in the caminho é Word. revelado no The Senhor. way is revealed in the Você Lord. está aí? Are you there? Tem gente. There are people. Ah, minha vida está difícil. Oh, my life is Não para de reclamar. You don't stop blaspheming. Tá frio? Ai, que frio. Cold and Tá calor? Pô, que calor. oh, hot's hot. Tem muita comida? Aff, vou pecar. Oh, I'm gonna sin. Não tem comida? Ah, essa casa não tem comida. There's no food, and then there's, oh, this house has no food. Não olha para a pessoa. No, don't look to the person. Though. A gente é assim, fala, There are people like que this, Deus ia Oh, I revelar. told you God is gonna reveal. Eu te disse que naquela igreja tem I revelação. told you that in the church there's revelation. Para, irmão. Stop, brother. Não julgueis para que não sejais Don't julgados. judge so you won't be Não condemned. condeneis para que não sejais Don't condenados. condemn so you won't be condemned. Quantas vezes, irmão, nós condenamos todo mundo, julgamos todo mundo, e aí ficamos, Deus me abandonou. Many times we judge other people, we condemn people, and then Você you're vai like, olhar God para a abandoned pessoa com o sorriso mais lindo que você tiver e vai dizer assim, o amor de Deus não falha. me. You're gonna look to the person with a beautiful smile and have a Ele secret não love of abandona God in ninguém. fail. He doesn't abandon anyone. Não dá tempo de ler tudo. Eu estou com vontade de ler, There's no time to read everything. I want to, mas but, eu acho que eu não vou ler but tudo I lá. I can't read everything. There. Ela estava amargurada. She was sad. Ela estava... Alguém conhece mulher amargurada? Não Someone olha, know a você bitter conhece? woman. Do you know a bitter woman? Tu olha, irmão. Don't look, brother. Tem o cara tá assim, eu não vou olhar. Guys are like, I'm not gonna look. Brincadeira. O pessoal aqui é lindo, não foi o que eu disse? This is beautiful. Didn't I say this? Sabe? You know, Ela tomou uma decisão. she took a decision. Eu vou voltar para a casa do pão. I'm gonna come back to the Eu house vou of voltar bread. para a terra do meu Deus. Come back to the land of my father. Quando ela chega naquele lugar, She gets to that place. irmãos, não dá para a gente saber toda a We história. can't know all the story. Mas However, o texto diz que as pessoas ficaram assim. the verse says that people were like this. Lembra como ela era? Remember how she was? Olha como ela tá. Look how she's now. Todo mundo ficou com compaixão. Everyone had a Eu compassion. acho que ela era aquelas mulheres que andava de salto alto, toda I think she was a elegante. woman that used high heels. Agora estava voltando assim, ó Coming vida, back like, oh, life. ó dor. Oh, pain. Né? Antes ela estava toda maquiada, agora estava She toda had borrada, all de that tanto makeup, chorar. and now she's all messed up of all the crying. As pessoas chamavam Noemi. People called her Naomi. Ela olhava. She would look. De verdade, Truly, temos luta no mundo, sim. we have warfare in the Quantos world, tem? right? How many of you have? Passamos por guerra aqui. Pass through warfare. Mas hoje eu e você temos uma Today, opção. me and you, we have an option Permanecer na presença. to remain in the presence. No meio da guerra, no meio da vitória, eu estou na In the presença. middle of the war, in the middle of victory, I'm Ele in the prometeu que presence. vai estar comigo todos os He promised dias. to be with me all days. Mas voltando, ela decidiu She voltar. decided to come back. Aí você vai para o capítulo Let me 2. go to verse 2. E a palavra diz And the word says que chegou that it came to her sobre elas over them graça. grace. Ah, irmãos, tem que ler. We have to read this. Vem que ler. We have to read this. Versículo 1. Verse 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, filha minha. Gente, o que ela está fazendo? People, what is she doing? Quando você vai na Bíblia, When they come em to the Levíticos e em Bible, Deuteronômio, Leviticus and Deuteronomy, Deus pôs uma lei. God put a law.
toda vez que você for colher algo Every time you go and you reap something e escorregar, cair no chão, and it falls on the floor, deixa para o pobre, leave it for the poor. deixa para o estrangeiro, Leave it for the stranger. não recolhe. Do not pick it up. Então tá lá pegando milho. She was there. Ah, getting caiu some uma corn. espiga. Oh, it fell. Ah, tá pegando maçã, caiu uma You're getting maçã. apple, and the apple Deixa aí que os pobres estão leave it chegando. there 'cause the poor people are coming. Então, ó, imagina aqui, vem cá, Silas. Imagine here. Aqui tá cheio de árvores, vem cá do We're meu full lado. of trees. Cheio de árvores. Full of trees. E eles estão colhendo, colhe lá e eu They're colho aqui. reaping and we're reaping. E vinha os pobres atrás And the pegando poor o que was sobrava, coming era uma back, lei. they're getting what is there was a law. Eles iam pegando, They're just getting para que o pobre tivesse o que so comer. that the poor would have what to eat. Olha o texto. Look what the verse says. Ela foi lá pegar isso que sobrava. She went there to get Ela what não was podia left over. colher. She could not reap. Versículo 3. Verse 3 says, Ela se foi. she went away. Vou continuar. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade. It says casuality. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se com o rosto terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Fala para quem está do teu lado. Tell the person next to you. Aqui começa a graça. Here the grace starts. Ela tinha direito ao resto. She had the right to the leftover. Não, eu continuo. Ela tinha direito ao resto. She had the right to the leftovers. E agora o dono, Now the owner, você pode tomar água lá. you can get the water there. E ninguém vai tocar em No one você. will touch you. Eu já dei ordem, ninguém vai Already mexer gave them order. contigo. No one will mess with E você vai tomar aí tudo que you. você You're gonna precisa. take Vai it. pegando, vai Whatever you need, pegando. just get it. Você está aí? Are you there? Deus God tem dado a você has given you da graça. the grace. Deus tem protegido você. God has protected you. Ele tem oferecido das águas da He vida has para você. offered from the waters of life for you. Vou continuar. And then continue. Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo o que fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai, a mãe, e a terra onde nascesses, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ofra, disse Noemi, Said to voltou para os seus pais came back to her fathers e para os seus deuses. and to her God, Ruth Ruth. veio para debaixo das asas do Came back Senhor. to under the wings of the Lord. Olha para quem está do teu lado. Look to the person next to you. Fala para essa pessoa. Tell this person, Ainda que o diabo grite, even though the devil shouts, ainda que o diabo faça barulho, even though the devil makes noise, ainda que o acusador even though the accuser aponte o dedo sobre você, points his finger to you, você não está em qualquer lugar. you are not in any Você place. está debaixo das asas do Under the Todo-Poderoso. wings of the Almighty. Ouça, Listen, mesmo nas asas, even in the wings, ela tinha água e resto. she had waters and the leftover. Ela tinha água e She resto. has the water and the leftover. O Senhor te perdoou, igreja. The Lord forgave O you. Senhor te purificou, The Lord igreja. purified you. Isso é It fantástico. is fantastic. Mas Ele é o teu remidor. But He is your Redeemer. A graça dele é tão linda. His grace is so Eu beautiful. não vou ler mais I'm agora. not going to read more anymore. Ele disse, Boaz He disse said, para os caras: Boaz told the people, Faz o seguinte, cara. do this, man. Derruba mais. Put more Não, now. derruba mais No, para ela. just let A hora que você more passar, fall. solta When you mais. pass, just let it Deixa a fall. moça catar. Let her pick it up. Então todos os colhedores, So all of those who are reaping,
que Ruth vinha atrás? that Ruth came behind. E a Bíblia diz And the Bible says que ela voltou cheia para she casa. came back full to her house. Quantos querem voltar nessa manhã cheios para Many of you casa? want to come back to this morning full to your house. Mas eu queria dizer, But I'd like to say, ela não se contentou com isso. she didn't content herself with this. Que? What? Ela tinha água, She had water. ela tinha She proteção. had protection. Não, ela era pobre, She was escrava. poor. She was a Podia ser slave. escrava, porque era estrangeira. She was a stranger. E agora ela já está Now she's feliz. happy. Será? Maybe, is it? No. Diz a história The story says que Boaz that Boaz, dormiu he slept, e Ruth and Ruth, se deitou aos pés. she lied on the feet. Deitou aos pés dele. She lied on the feet of Ele acordou assustado de him. Woke noite. up at night, he was frightened. Quem és tu? Who are you? E ela disse. She said, E sabe o que ela falou para you know ele? what she told him? Lança Throw a tua capa sobre mim, your cape over me, porque tu és remidor. because you are the Redeemer. De novo, Again, uma estrangeira a stranger viu seu marido morrer, saw her husband não die. tinha do que viver, He had nothing to live decide upon. voltar para a casa do pão, Decides to come back to para a the house of presença the de bread, Deus, to the presence of God. volta para a presença de Deus, Back to the presence começa a of God. ter Starts to proteção, have protection. começa a ter graça, Starts to have grace. mas ela não se dá por She satisfeita. doesn't give that satisfaction. Ela quer intimidade, She wants intimacy. ela quer viver algo maior. She wants to live something Na greater. madrugada, And the night, ela deita aos pés, she lies at descobre the os pés dele. feet, discovers his Quando ele acorda, when he wakes up, você é bonita, you're beautiful. você é jovem, You're young. você poderia ter procurado homens muito melhores que eu. Could have looked for better. Mas sabe o que ela man falou? than- And you know what she said? Você é remidor. You're the Redeemer. Lança a tua capa sobre mim. Throw your cape over me. Você é remidor. You're the Redeemer. Lança a tua capa sobre Throw mim. your cape over me. O que é remidor? What is Redeemer? Aquele que paga a conta, One who pays aquele the que bill. tira da prisão, One who takes aquele out que the- traz liberdade de vida. One who brings liberty of life. Vamos lá, eu e você. Go, me and you. A gente estava no mundo. We're in the world. Então eu sei quantos de vocês viveram da mesa do pecado. I don't know how many of you lived at the table of sin. Segundo o Salmo 51, todos. After Psalm 151. Mas a all, graça de Deus não trouxe a presença do Senhor, the amém ou grace não? of God didn't bring the presence of E the Deus Lord. tem feito coisas por nós, sim ou não? God has done things for us. Yes or Às no? vezes aumenta a colheita, Sometimes we have more harvest. às vezes está meio duro, Sometimes it's hard. às vezes temos água, às vezes Sometimes we não. have water. Sometimes we don't. Mas o Senhor está But the esperando Lord is waiting. uma igreja for a que church quer intimidade, that wants intimacy. uma igreja que na madrugada vai buscar os pés dele, uma igreja que vai deitar nos pés dele e vai dizer: eu quero a tua capa, remidor, eu quero a tua capa, I want your remidor. cape, Redeemer. Presta atenção, Pay attention. fala para quem está do teu Tell lado. the person next to No judaísmo, you. And Jewish, a mulher the woman transfere herança. transfers the heritage. Ela era estrangeira. She was a stranger. Quando a capa de remidor chegou a The ela, cape of a Redeemer came to her. ela se tornou She became mulher de Boaz. a woman of Boaz. E através desse relacionamento, Through this relationship, nasceu Davi. David was born. Você não me entendeu? You didn't understand. Ela era indigna. She was unrighteous. Ela só foi a bisavó ou avó, esqueci agora. It was the grandma or the great Ou é grandma, bisavó ou avó great grandma or de grandma Davi. of David. Se ela não tivesse recebido a capa, She wouldn't have received do the cape remidor, of the Redeemer. o propósito da vida dela não tinha sido The purpose pleno. of her life wouldn't be Muitas full. pessoas estão aqui Many felizes people are here happy com o que você tem recebido da to have graça de received Deus. of the grace of Muitos de God. vocês estão felizes por aquilo que vocês têm recebido da You misericórdia de have Deus. received of the mercy of Muitos de God. vocês estão felizes Many are happy. porque Deus tem protegido vocês. Mas eu vim dizer que Ele quer te remir. That He wants to Ele redeem. quer te That remir. He wants to redeem O que you. é isso? What is this? Tem muito mais para a tua vida. There's a lot more for your life. Tem muito mais para a tua história. There's a lot more for your history. Imagina quando o marido de Ruth morreu. Imagine when the husband of Ruth, Irmão, ele era judeu. he was a Jewish. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. He knew the Almighty God. E ele provavelmente passou para ela God essa passed visão. to her this vision. Provavelmente ela conheceu coisas de Deus She lá knew em things Moabe. of God there in Moab. Mas ela falou: não, He said, no, eu não quero Deus aqui em Moabe. Eu quero mudar de posição. E ela foi para Bethlehem. she went to Bethlehem.
E lá em Bethlehem, They're in Bethlehem. ela começou a ter abundância. Started to have Começou a ser abundance. protegida. Mas ela falou, não, é muito pouco. Said, "No, it's Eu too quero ser little. tirada do cativeiro. I want to be taken Eu out quero of ser tirada captivity. da forma de vida I want to be limitada. taken out Eu of my quero limited cumprir life. os desígnios de Deus. I want to Eu fulfill quero what God manifestar designed os for me. desígnios de I want Deus. to manifest what God designed for me. Só um minuto. Just a minute. Capítulo 3, versículo 7. Chapter 3, verse 7. Havendo, pois, Boaz comida e bebida, e estando já de um coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, que és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, remidor. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. Pois não fosses após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio. Tudo quanto dissesses eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Igreja, o que vim ministrar aqui hoje? O mundo, a vida, as lutas, o diabo, as aflições, as guerras, as vontades próprias. The world, Satan, life, the warfares, the fightings, their own wills. Querem falar que você é uma pessoa They comum. want to tell you you're a common person. Mas quando você abre os teus But olhos when you open your e eyes percebe que Cristo, and you notice that Christ, sim, aleluia, perdoa e purifica, hallelujah, He forgives dá and glória a Deus. purifies. Praise God. Mas Ele tem mais que isso. He has more than that. Ele tem poder para restaurar He teu has power to propósito. restore your purpose. Ele tem poder para restaurar a tua He has dignidade. power to restore your dignity. Eu posso lembrar de I Jeremias. can remember in Jeremiah, O Senhor diz para the ele, Lord tells him, as nações te dei por profeta. nations I gave you by prophet. Ai, eu não sei falar. Oh, I don't know how to Eu speak. sou jovem, I'm criança. young, I'm a kid. Eu posso lembrar de I Moisés. can remember Moses. Vai, Moisés, e manifesta a minha Go, glória. Moses, and manifest my glory. Ai, eu sou pesado de línguas, eu não sei My falar. tongue is heavy, I don't know how to speak. Muitos de vocês Many of you estão mudando o caráter, changing your character. estão buscando ser You're cristãos. seeking to be a Christian. Mas eu estou olhando para uma geração But I'm especial looking que to fará a boas special obras. generation that are anointed Eu to estou do olhando work. para uma geração I'm looking especial, for a uma generation mulher virtuosa special, que great vai woman glorificar o Will Senhor. glorify the Lord. Mas para isso você precisa ter intimidade. For this you need to have intimacy. Procure o Senhor. Look for the Lord. Vá aos pés do Go Senhor. to the Lord's feet. Peça que Ele lance a capa Ask so sobre that He can ti. throw His cape Peça on que Ele redima a tua vida. you, so that He can redeem Peça your que Ele life. restaure o Ask propósito. Him to restore the Ele dará purpose. condição, Ele dará condição, Ele You'll dará give condição. condition, E you'll você give experimentará condition, coisas And you gloriosas. experiment glorious things. Eu não sei se me faço I entender. don't know if I make myself understood. No capítulo 4, Chapter 4. Boaz compra Ruth. Boaz buys Ruth. No capítulo 5, In chapter 5. desculpa, no capítulo 4 ainda, né? Chapter Capítulo 4 5, still. não tem Chapter 5. 5. There is no 5. Capítulo 4, 13. Verse 4, chapter 4, verse 13. Agora lê comigo. Now we're going to read together. Assim tomou Boaz a Ruth. So Boaz took Ruth. Ela passou a ser a sua mulher. She became his wife. Coabitou com ela. And he went to her. E o Senhor lhe concedeu que concebesse. And the Lord enabled her to E conceive. teve um filho. And she gave birth to a son. Então as mulheres disseram a Noemi: So the woman said to Naomi, seja o Senhor bendito, praise be to the Lord. que não deixou hoje This day has not left de dar um neto que será o teu resgatador. without a kinsman redeemer. E seja afamado em Israel o nome deste. May he become famous throughout Israel. Ele será restaurador da tua vida, He will renew your life, consolador da tua velhice. sustain you in your old age. Pois tua nora, For your que daughter-in-law, te ama, who loves you, o deu à luz, who is better to you, e ela te é melhor do que 7 filhos. has given birth to him, who is better to you than 7 sons. Noemi, Then Naomi,
tomou o menino, took the child, pôs no regaço laid him in the lap, e entrou a cuidar dele. cared for him. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo: The woman living there said, gave a him Noemi a nasceu um son. filho, Naomi has a son. e o chamaram de Obed. They named him Obed. Este é o pai de Jessé, He was the father of Jesse, o pai de Davi. the father of David. Eu queria que uma jovem, uma moça, I like a young woman corresse aqui na to frente. run here up front. Vamos imaginar que ela é Ruth, Let's imagine that she's Ruth, brasileira, Brazilian, mora na Zona Sul, lives in the South Zone. não é judia. She's not Jewish. Um dia, One day, provavelmente através dos pais, probably through her fathers, ela conheceu o amor de she Deus. met the love of God. Toda maldição familiar, Oh, the family curse. toda a maldição da nação Oh, the curse of the que nation estava sobre ela that was upon her foi quebrada. was broken. Alguém diz amém? Can someone say amen? Tudo que está sobre nós Everything that is over us é destruído is destroyed com o poder do perdão, with the power of forgiving, com o poder da the purificação. power of purification. Mas tudo que está em But nós, everything that is in us, tudo que está em nós, everything that is in us não é transformado, is not transformed, não é mudado, is not changed. sem estar no movimento da Without glória. being in the movement of glory. A graça The grace nos abençoa blesses us. com uma nova vida, uma nova with new história, life and new uma history, poderosa salvação. powerful salvation. A glória The glory nos abençoa blesses com us. transformação constante. Você Constant está aí? transformation. Are you there? Isso Ruth, nós lemos na história, ela experimentou. You read, she experienced. Só que Ruth quis um pouco mais. She wanted a little bit more. Ela não quis só ser livre do erro. Didn't only to be free. Ela não quis ser só livre da pobreza, da morte. She wanted to be free from death and poverty. Ela quis cumprir o She destino. wanted to fulfill her destiny. Quando eu digo que Cristo é o When I libertador, say that Christ is the aqui está a Redeemer, vitória. here's Victoria. Alguém que já foi batizada com o Espírito Someone that was Santo. baptized with the Holy Spirit. Alguém que já tem fé. Someone that has faith. Alguém que já tem intimidade Someone com that has Deus. intimacy with God. Mas entenda o que eu quero dizer aqui para Understand vocês. what Se I'd até like to agora eu tell não you consegui here. So dizer. now, if I couldn't tell you now, Enquanto, while e talvez ela já tenha feito she isso, already has done this, maybe não houver uma intimidade com there is no Deus, intimacy with God. não houver uma intenção tua There's not an intention de of yours buscá-lo of seeking para que ele him seja marido, so he can be the husband, para que ele seja marido, so he can be a husband, para que ele seja aquele que te guarda, te protege, te who sustenta, keeps you and protects you and sustains que you, te dá prazer, que te faz gerar. gives you pleasure, who makes you generate something. Haverá limites. There will be limits. Ela não quis só as espigas They dele. didn't want only the leftovers. Ela não quis só a proteção dos guardas They didn't want only dele. the protection of the Ela não guards. quis só a água They didn't dele. want only his water. Vamos traduzir isso Translate this. porque a Bíblia Because diz the Bible says que o Antigo Testamento é sombra do that the Novo. Old Testament is shadow of the new one. O milho significa prosperidade. The corn means A prosperity. água significa o movimento do Espírito. Water means the movement of the Os Spirit. guardas significam os anjos The de Deus. guard means the angels Eu of God. poderia aqui falar And muitas I can coisas. speak many things about this. Ruth Ruth, poderia falar: os anjos me cercam. the angels surround me. Eu tenho acesso à presença, I ao have access to the Espírito. presence, to the Spirit. Eu tenho fartura e prosperidade. I have prosperity. Mas ela falou: não. I said, no. Eu quero um marido. I want a husband. Eu quero um I want a remidor. redeemer. Não. Eu preciso. No, I need. Eu preciso de um I remidor. need a redeemer. E o que aconteceu? And what happened? O remidor chegou. The redeemer got there. Agora, Now, olha que extraordinário. look how extraordinary. Ruth Ruth não é mais is not uma estrangeira. a stranger. Ruth Ruth é uma parte do templo. is a part of a temple. Você não entendeu? You don't understand. Quantos daqui já viram as 7 cartas do Here, Apocalipse? already the 7 letters of A Bíblia diz Revelation. que eu e você seremos coluna no The santuário Bible do says we're going Senhor. to be a column in the sanctuary of the Lord. Ruth agora Ruth now, é a avó she's the grandma do maior rei de Israel. of the greatest king of E Israel. o que significa? What does this mean? Que se ela não tivesse casado, If she wouldn't have married, o plano de Deus teria sido the plan alterado. of God would be altered. Dentro da soberania e grandeza Inside de the Deus, sovereignty and greatness Ele of God, precisa de homens. He needs men. Muitos de vocês Many of you, têm vivido a vida, you have lived life.
Mas por que não pedir um remidor, Why don't you ask for a um redeemer, marido? a husband? Você vai viver coisas que você não You're gonna imagina. live things you don't imagine. Você vai receber honra que você não You're gonna imagina. live honor that you don't imagine. Trago para mim um pouquinho. Bring it to me a little. Não põe teus olhos em mim, mas na Don't put obra your de eyes Deus on na me, minha but in vida. the work of God in my life. Irmãos, eu me achava I limitado, thought it was limited, brothers. fracassado. A failure. Eu me comparava com meu irmão. I'd compare myself with my brother. A gente ia numa We festa. went to a party. A gente ia numa festa. Went to a party. Com as mesmas roupas. With the same clothes. Todos diziam, Everyone would say, que olho esse menino tem pro meu irmão. what is this eye that this Que boy lindo ele has? é. He's so Eu lá. beautiful. And I was there. Voltava da escola. I'd come back to school. Cara, as notas dele His me assustavam. scores would frighten me. O cara, não sei, eu acho que ele I ia don't bem em tudo na I think vida. it just went well in everything in life. Aí às vezes eu chegava em casa com Sometimes I 6. came home with a 6. Filho de professora, diretora, Son of 6, a irmão. Teacher, director, 6. Que é isso? What is this? Fiz muita besteira. I did a lot of things. E eu comecei a achar que eu não tinha valor. I thought I had no value. Mas um dia eu me converti. And then I got converted. Um dia eu fui perdoado dos meus I was pecados. forgiven of my sins. E um dia eu fui batizado com o One Espírito day I was Santo. baptized with the Holy Spirit. Foi muito louco a minha boca falar So línguas. Eu crazy. falava, nossa, isso é My da mouth speaking hora. tongues. I said, this is crazy. Eu lembro uma vez And then I remember que eu fui no one day, espelho eu me ver falar em went to a línguas. mirror, I was seeing myself speaking in Cara, eu tongues. falava da hora e ficava ralama, This is amazing. chatarabalabas, que I was like, lindo. I think it's O Senhor me deu valor, the Lord gave me value. mas eu comecei a buscar And I Deus. started to seek God. Eu disse, olha, Senhor, eu queria mais que isso. Lord, I wanted more than this. Eu quero ser um instrumento nas tuas I want mãos. to be an instrument in your hands. Eu quero me dedicar ao Senhor. I want to dedicate myself to you. Graças a Deus, a minha esposa também. Thanks God, my wife as well. E Ele foi o nosso remidor. He was our redeemer. Irmão, Ele nos tirou de uma prisão. Took us from a Qual prison. prisão? A prison. Desculpa, não se I'm sorry, assusta. don't get frightened. Da graça e da The misericórdia. grace of the misery. Hã? And what? Eu estava preso I was caught in na graça e na to the misericórdia. grace and mercy. Feliz da vida com a I minha was vida. happy with my life. Tinha negócios, Business. um bom casamento, Had a good marriage. filhos, Sons. tudo bem. E aqui? Everything was well and I was here. E sabe por que a graça me You know prendeu? what? The grace got me caught. Ela não nasceu para me I prender, wasn't born to get mas caught, eu me prendi. but I got myself caught into it. Eu me acomodei com as espigas que caíam. I was used to the Eu me thorn acomodei that com os fell. guardas que me I protegiam. was used with the guards that protected me. Eu me acomodei And com a água que me I was davam. used to the water that they gave me. Mas um dia, But one day, eu disse, Senhor, eu quero I mais said, que isso. Lord, I want more than this. Eu comecei a buscá-lo. I started to seek him, E eu encontrei um marido. and I found a husband. Hoje ele é tudo para mim. Today he's everything for me. Ele é a razão da minha vida. He's the reason of my life. Quando não tem espiga, When there's no corn, eu tenho um marido. I have a husband. Quando não tem When I don't água, have water, eu tenho um marido. I have a husband. Quando não tem When I guarda, don't have a guard, eu tenho um I marido. have a husband. Mas sabe o que aconteceu? We know what happened. Hoje eu faço parte de uma história. Today I'm part of a history. Muitos de vocês Many of you, são testemunhos. you're witnesses. A carta viva The living letter de que Cristo habita na minha that vida. Christ dwells in my life. E posso te dizer, Can I tell you a something? minha vida tornou um sentido muito mais My legal. life took a better sense. Antes a minha vida, o Before, sentido my da minha life, vida the era sense of my prosperar, life was to prosper, viver bem. to live well. Hoje não. Today, no. Hoje eu não estou preocupado em prosperar e Worried viver in bem. prospering and living well, Hoje eu estou preocupado em agradar meu marido. worried in pleasing my husband. Aí hoje eu entro em alguns lugares. Today I come into some places. As pessoas pegam na minha mão. People grab my hand. Ai, que honra pegar na mão do What an apóstolo. honor having getting O the senhor não hand sabe of como the Deus te usa para me abençoar. apostle. You know how God uses you E to eu bless fico, me. uau. And I'm like, wow. Eu que achava que I thought that os outros eram todos melhores. others were better. Eu não tinha um papel. I didn't have a role. Hoje eu sou um... Se tivesse Today, uma carta escrita por there's Deus, a letter written by eu tenho God. certeza que eu estaria nessa I'm carta. sure there was be in this world, Mas o que eu vim pregar aqui this letter. But é I'm que Ele quer por você também. preaching here that He wants to put you as well. Muitos já estão, Many already are, mas nós precisamos de um remidor. but we need a O redeemer. remidor A redeemer. é aquele que segura a vitória One who holds e fala victory, para ela, tells her,
vai mudar tudo. Everything is going to Eu change. vou te levar a uma nova vida, uma nova história. Eu sei que ela quis e ela já está nisso. E Ele te arranca He rips you out. de um lugar que você fica só esperando na You're graça. only waiting in the grace. Uh-uh. No. Eu quero manifestar a I want graça. to manifest the grace. Eu No. quero mostrar a graça. I want to show Eu you. tenho um marido. I Vocês estão me have a- entendendo? Are you understanding? Obrigado, filho. Thank you. Eu não sei se vocês estão me entendendo. I don't know if you understand me. Não deixe o diabo falar que há heresia. Don't let Satan tell you that there's a heresy. Heresia, meu irmão, The heresy é você ler a Bíblia. is you reading the Bible. Os que receberam a abundância da So graça receive the abundance of grace, e dom da justiça the gift of justice. reinarão em vida You'll reign in life através de Jesus through Cristo. Jesus Christ. Pois Ele é o Senhor For He is the Lord, e você não reina em nada. and you don't reign in everything. Isso é heresia. This is a heresy. Mas como que eu vou reinar? But how will I reign? Como eu vou conquistar? How will I conquer? Como eu vou para lugares mais How will I go altos? to highest places? Faça do Senhor o teu marido. Make the Lord your husband. Peça que Ele lance a capa sobre Ask Him você. to throw His cape over you. Alguém Did me someone entendeu aqui nessa understand manhã? me here this morning? Feche teus olhos. Close your eyes.